Olá pessoal, professor Daniel Luiz de volta com mais um Estudando na Quarentena. O objetivo do programa é dar um suporte para a galera que está em confinamento, mas que precisa alcançar a aprovação em concursos públicos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da ultratividade da lei penal no tempo. Antes da gente prosseguir com o vídeo, quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, cliquem no joinha de gostei e também no sininho de notificação. Isso vai ajudar na divulgação do canal e na produção de futuros materiais para os nossos estudos. De volta ao tema Lei Penal no Tempo, segunda parte, vamos falar hoje do fenômeno da ultratividade. Instituto este previsto no artigo 3º do Código Penal, quando estabelece que a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Veja, pela leitura do artigo 3º, está estabelecido no nosso Código Penal o princípio da ultratividade. E o que é esse princípio? É a possibilidade de que lei penal, mesmo depois de revogada, ela possa continuar regulando fatos que ocorreram durante o seu período de vigência. Então, significa que uma lei ela foi estabelecida para durar um certo tempo aqui no Brasil, alguém praticou um fato durante esse certo tempo, e mesmo depois da lei ser revogada, essa pessoa ainda pode ser responsabilizada penalmente pelo que ela cometeu durante o período de vigência desta lei. Nós temos duas categorias de leis penais excepcionais. A lei penal temporária e a lei penal excepcional. Vamos falar um pouquinho da lei penal temporária. A lei penal temporária é a lei penal que já nasce com um período de duração estabelecido no próprio texto. Se a gente pegar o artigo 30 da Lei da Copa, a gente vai ver lá estabelecido o crime de utilização indevida de símbolos oficiais. Lei da Copa do ano de 2012, ela previa que reproduzir, imitar, falsificar, modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais da FIFA era um crime punido com pena de 3 meses a 1 ano ou multa. Então essa Lei da Copa trouxe 4 crimes dentro do seu texto. Esse é um deles. E o artigo 36, ele já estabelecia o período de duração dessa lei. Ela nasce em junho de 2012 e ela tem validade até o dia 31 de dezembro de 2014. Significa que quem praticou uma dessas condutas no período de vigência da lei entre junho de 2012 e 31 de dezembro de 2014, cometia um crime dentro dessa lei temporária. Bom, a pergunta que o candidato deve se fazer é: poxa, mas ele não foi beneficiado pela abolício crimes? Afinal de contas, o crime deixou de existir, Daniel. Bom, ele seria se não fosse a previsão do artigo 3º, que diz que essa lei vai ser aplicada, é o fenômeno da ultratividade. Essa lei vai ser aplicada mesmo após sua revogação. Isso existe para impedir que a lei já não nasça morta, né? Que a lei já nasça morta. Porque se a lei temporária ela já está estabelecida um curto período e o agente se beneficiasse com a extinção da punibilidade ou com a abolício crimes, ele não respondesse pelos fatos após a revogação dessa lei, ninguém cumpriria essa lei, ninguém iria obedecer. A outra categoria de lei excepcional é a lei excepcional, estrito sensu, né? Ela é uma lei que nasce da necessidade de se criar um tipo penal em situações de calamidade pública, situações de guerra, né? Imagina que o Brasil declarou guerra em algum momento, uma situação de calamidade pública, estamos vivendo, por exemplo, um período de quarentena, situação em que, em tese, poderia o Congresso Nacional, a casa responsável por criar crimes, criar um tipo específico para essa situação de calamidade que estamos vivendo. Se alguém cometeu um fato praticado dentro desse período de calamidade, ele pode responder posteriormente, mesmo após a revogação dessa lei. A diferença da lei temporária e excepcional
é que a lei excepcional ela não nasce com um período de vigência estabelecido. Ela dura enquanto durar a situação de calamidade pública. Cessou a situação de calamidade pública, a lei deixa de existir, né? Ela entra em revogação. Mesmo assim, ela também sofre efeitos ultrativos, ou seja, quem praticou o fato tido como crime no período excepcional, mesmo após a revogação desse crime, ele pode responder pelo crime. Bom, meu nome é professor Daniel Luiz, né? Esse é o projeto Estudando na Quarentena. Eu agradeço a atenção de vocês e peço que colaborem com o canal. E por hoje é só.